Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Débora, Carol, boa noite para vocês, para os ouvintes. Nunca a frase "eu não tenho nem roupa para estar aqui com vocês" fez tanto sentido. Como assim? Eu estou me sentindo a completa, não sou eu aqui nesse negócio. Você tá vendo, hein? No ano que vem você traga suas coisas se estiver em outra cidade. Deixa a mão para poder ir preparada. Eu me perdi nessa. Tô me sentindo mal aqui. Mas o bolão do Oscar eu vou me recuperar. Podem me esperar. Muito bom. Muito bom, muito bom. No seu quadrado. É isso. Mas a gente vai te colocar na tela, tá? A gente só não tá conseguindo fazer isso agora. Agora sim. Eu ainda ficou tão decepcionado com a minha cara normal que ele até me censurou, não me botou. Agora eu tô aqui. Ó, pessoal, sou eu. Completa desconhecida. Muito bom. Vera, uma semana já aqui, hein, da nossa estreia nessa nova configuração. Muito bom, ó, coração pra gente. E que semana, né, agitada. Aconteceu tanta coisa que parece que já tem um mês que a gente tá aqui conversando todos os dias. Vamos começar falando da reforma ministerial, que abriu e fechou a semana com uma troca que a gente já sabia qual era, porque você já tinha adiantado, e uma outra que ficou ali um tanto quanto nebulosa. Qual é o saldo? Olha, Débora, o presidente Lula fez uma aposta imaginada no caso da saúde, que todo mundo achava que era isso mesmo que ele ia fazer, colocando alguém que já foi da pasta, que é um profissional da área, que é o Alexandre Padilha, que é um médico sanitarista, é do PT, portanto, não correu riscos, colocando alguém do Centrão, fez uma escolha calculada ali na saúde, para uma pasta que ele achava que ele precisava dinamizar, que ele precisava de mais iniciativa política e precisava de alguém com ímpeto para construir uma marca. Então, imaginado, com a escolha da Gleisi para articulação política, mesmo que isso estivesse no horizonte, a gente mesmo tratou dessa possibilidade várias vezes aqui, mas não era algo tão óbvio e havia outras opções, aí o presidente tomou um risco alto. Ele resolveu assumir um risco num momento tenso, um momento em que o seu governo enfrenta a maior crise de popularidade que ele já encarou em todos os seus mandatos. Mesmo no mensalão, ele não chegou a ter uma rejeição tão grande quanto ele está experimentando agora. Então, trazer alguém com um perfil pesado, um perfil ali de briga, controverso, que costuma comprar brigas e não esconde isso, e que tem arestas, inclusive internas, como é o caso da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, é uma aposta de risco do presidente. Não é algo que todo mundo entendeu, nem que todo mundo assimilou bem. Caiu meio mal em alguns setores. Mas não naqueles setores, por exemplo, que muita gente possa imaginar que haveria resistência. Por exemplo, o Centrão gostou da escolha da Gleisi. E isso é uma coisa contraintuitiva, uma coisa contra essa ideia meio caricatura de que o Centrão queria a vaga e que, portanto, não gostaria que ficasse com ela. Ela transita bem com esse Centrão. Ela passou a fazer isso desde o início do governo. A coisa das emendas é uma coisa que une o PT e o Centrão hoje em dia, diferentemente do que muita gente pode imaginar, que o Centrão se indigna com a coisa da impositividade das emendas e o caráter até mesmo meio secreto das emendas. O PT está nesse barco mergulhado, estava com o Arthur Lira, está com o Davi Alcolumbre. O PT é sócio dessa ideia de um orçamento semissecreto. E a Gleisi transita bem com o grupo do presidente da Câmara, Hugo Mota. Para essas pessoas, eu ouvi até uma versão otimista da análise da ida da Gleisi, que é o fato de que ela, estando no Palácio, ela não vai poder ficar nas redes sociais bombardeando a política econômica, e que então isso pode ser bom. Então ainda todo mundo muito dividido, mas sem dúvida é uma escolha de muito mais risco do que o Alexandre Padilha na saúde. Agora, Vera, o dólar hoje fechou em alta. Claro que tem um componente externo, né? Vimos hoje aquelas cenas lamentáveis do bate-boca entre o Donald Trump e o Volodymyr Zelensky. Teve alguns dados de inflação também nos Estados Unidos, mas tem um componente interno. O mercado associa essa chegada da Gleisi ao Palácio a novos riscos para o ajuste fiscal?
Associa, Carol, e não é de todo desprovido de razão. A gente sabe que a visão que o mercado faz da política é sempre uma coisa muito maniqueísta, meio caricatural, não condiz com a realidade. Eles não têm sutileza na hora de fazer análise política. E aí eles associam a Glaze com aquela radical, que é contra corte de gastos e que, portanto, a chegada dela é uma sinalização do Lula de que não haverá mais cortes. Essa é uma leitura possível, é uma leitura do Lula dizendo, olha, o que o Haddad me pediu até aqui eu fiz, e daqui por diante eu vou conduzir o meu governo no sentido de cumprir as minhas promessas de campanha, portanto, falar para a minha base e tentar me reeleger. Essa é uma leitura possível, e se for caminhar por aí mesmo, o mercado vai continuar com muita resistência ao Lula, e fazendo isso, pondo preço, elevando a cotação do dólar, etc. Mas também pode ser que estejam corretos os aliados do presidente da Câmara, Hugo Mota, que acham que a Glaze indo para o Palácio, ela vai ter de maneirar, vai ter de parar com as críticas à política econômica, vai ter de baixar um pouco a bola disso, não vai poder ficar no Twitter, que foi outra coisa que eu ouvi. Então, a gente vai ter de ver com o carro em movimento, como é que ele vai andar, e como que isso vai ficar. Tem outra coisa também, né, gente? A articulação política hoje em dia é uma pasta mais fraca do que já foi no passado. Como os deputados e os senadores têm as emendas lá à disposição deles, não precisam nem fazer nenhum tipo de visita e tomar café no Palácio, esse cargo não tem mais a importância que ele já teve no passado. Não é mais comum você chegar no Palácio ali e ter aquela romaria de deputado querendo falar com o ministro da articulação política. E os próprios ministros das pastas estão sendo obrigados a fazer articulação política direta. O Haddad já tem feito isso. Então, pode ser que não tenha tanto peso assim quanto se imagina nesse primeiro momento. Vamos ter que avaliar com o andamento da coisa. Muito bem, Vera. Outro assunto da semana foram as pesquisas divulgadas, resultados preocupantes para o presidente Lula e uma aprovação em alta para governadores, principalmente governadores da oposição. O que isso mostra? Que leitura a gente pode fazer em relação à situação do Palácio do Planalto? É uma dificuldade? Dificuldade, Débora. Hoje em dia a gente pode fazer uma leitura, e eu acho que a eleição municipal já permitia, essas pesquisas permitem, de que o brasileiro votou à esquerda em 2022 e desde então voltou a dar alguns passos para a direita. Isso já ficou claro na eleição de vários nomes de direita em 22 para prefeituras. E agora, esse bom resultado de governadores de direita como Caiado, em Goiás, e Ratinho Júnior, no Paraná, e até mesmo o Tarcísio, num patamar um pouco menor, mas ainda assim com uma ampla aprovação superior a 65%, isso mostra que esses políticos da direita estão tendo algum tipo de facilidade de endereçar a sua mensagem para uma população que quer algum tipo de coisa que não é aquele receituário da esquerda clássica. Então, para o Palácio, tem aí uma lição que já havia desde a eleição municipal de entender o que esse eleitorado espera de governos. Veja que nem a crise de segurança parece colar nesses governadores. Com exceção do Cláudio Castro, os demais não parecem se ressentir dos problemas de aumento de criminalidade ou mesmo de letalidade policial, como aqui em São Paulo, e vão passando incólumes diante disso. Então, tem uma lição de casa de entender que eleitorado é esse e como ele vai votar em 2026. O Lula venceu muito com base num discurso de frente ampla, atraindo o centro democrático ali em 2022. Talvez seja necessário voltar a fazer um movimento, e aí não estou falando do centrão fisiológico, estou falando daquele centro democrático que são os liberais, são os sociais-democratas. Então, eu acho que tem aí uma lição de casa de saber ler essas pesquisas e entender, inclusive no bojo da reforma ministerial, o que pode ser feito para trazer de volta um eleitor que claramente votou no Lula em 22, mas não está disposto a repetir o voto em 26, segundo as pesquisas.
O Vera, o Lula está tentando criar aí uma agenda positiva, e uma delas foi essa aí do desbloqueio do FGTS para quem foi demitido e não podia acessar porque tinha optado pelo modelo do saque aniversário, né? Vai ter um super efeito na economia e na popularidade do presidente? Não vai, né, Carol? A gente já viu outras medidas desse tipo surtirem um efeito ali, mesmo em redes sociais, uma coisa mais positiva. Dessa vez, eu achei que a repercussão foi muito tímida. Você não vê um grande entusiasmo, você vê as pessoas ali, sim, interessadas, curiosas para saber se elas podem ser contempladas ou não, mas um efeito muito pontual, tanto em fazer girar dinheiro na economia, quanto em criar ali aquele sentido de, pô, nessa o presidente acertou, essa foi boa. Então, nessa conversa, a conversa ali de redes sociais, que também é conversa da família, do bar, pô, o Lula emplacou foi uma bola dentro, e nem uma grande injeção de dinheiro na economia vão vir dessa medida. Mas é isso, é o governo tentando. Eu acho que a agenda se faz nessa base de você tentar coisas novas. Era só importante que isso tivesse em vista um projeto de governo e não só medidas imediatistas e pontuais para tentar reverter a situação das pesquisas, porque isso parece menos efetivo no longo prazo. Vera, a Carol citou há pouco as cenas lamentáveis na Casa Branca, o bate-boca entre Trump, Zelensky, J.D. Vance ali também no meio. E não foi, a semana está longe de ter sido tranquila, né? No que diz respeito ao que tem saído lá dos Estados Unidos. Inclusive o Brasil envolvido em confusão. O que aconteceu essa semana pode... A crise diplomática, né? Tendo o judiciário como alvo, ela tem capacidade, pode escalar? Eu acho que pode, Débora. Quando a gente vê uma administração como essa, que mais parece um sitcom do que um governo, qualquer coisa pode acontecer. Você tem um presidente e um vice numa reunião com o presidente de um país em guerra, e o que parece é um esquete do Saturday Night Live. Não parece real. Você chega a ficar em dúvida se aquelas cenas são reais, se elas foram geradas por IA, o que está acontecendo. Então, há um governo disposto a tudo para criar factoides político-ideológicos e criar tumulto. O Congresso está indo na mesma esteira, os republicanos estão indo na mesma linha quando aprovam, por exemplo, medidas como aquela que passou num comitê essa semana, de que quem atentar contra a liberdade de expressão, whatever it means, não poderá entrar nos Estados Unidos. E aí isso é automaticamente lido como Alexandre de Moraes, pessoa não grata nos Estados Unidos. O potencial disso influenciar a nossa justiça é muito pequeno. Vale o princípio da soberania e da autodeterminação dos países, e aqui vigora a lei penal brasileira, a Constituição brasileira e as leis do país. Mas um incidente diplomático já está criado. O Itamaraty teve de fazer uma nota respondendo às críticas do Departamento de Estado, teve de sair em defesa do judiciário. Isso tudo cria um ambiente de mais incerteza e mais instabilidade para a relação do Brasil com os Estados Unidos. Se o Trump resolver que o Brasil está no foco e da Ibope combater o Alexandre de Moraes, o que quer que seja, ele e o Musk vão ficar batendo nessa tecla e vão ficar escalando. E a gente sabe que o Alexandre de Moraes também não é de fugir da raia. Então, a tendência que ele também inflame esse debate é grande. E isso num momento em que o Supremo está aí com uma tarefa gigantesca, que é a de julgar os denunciados por tentativa de golpe. Então, é um cenário ruim, de meio de tempestade perfeita, que o ideal seria que se dissipasse, mas eu acredito que ainda vai escalar mais. Ô Vera, falando em Supremo, por enquanto as tentativas de ganhar tempo por parte da defesa dos denunciados pelos atos golpistas não deram em nada. A tendência é que continue assim? Eu acho que sim, Débora. Essas tentativas, elas esbarram sempre em instrumentos limitados e numa maioria muito consolidada a favor da jurisprudência que existe, firmada e reconfirmada pelo Supremo, de que julgamentos desse tipo se dão nas turmas, de que os prazos são os prazos regimentais e não devem ser alargados, e que não há causas para impedimento. Então, todas essas coisas foram ditas por vários ministros ao longo dessa primeira semana, além de consignadas em decisões do ministro Alexandre de Moraes. Então,
eu acredito que a margem de manobra para esse tipo de coisa está bem limitada, não está muito, não tem nenhum coelho para tirar dessa cartola, não. Vera, antes da gente dar tchau aqui, vamos falar de Oscar, porque afinal de contas, né, temos chances concretas de trazer uma estatueta para casa. Parte da bancada do Fim de Expediente já por aqui, eu os vi essa semana clamando pela sua participação no bolão do Oscar, e a Vera já tem até um Oscar ali, ó. Essa pode ser fantasia, Vera. O povo não está se fantasiando então de Fernanda Torres. Eu vim de Fernanda totalmente Torres, fantasiada. Totalmente então pronto, já. O Ender faz a foto para eu não ficar. Ó, tem até o Apolo ali atrás. Eu tiro o print do YouTube, hein? Porque ele tá demorando muito para fazer essa foto. Ele quer me derrubar, esse menino. Ele torce para Emília Pérez. E aí, você já participou do bolão lá? Já? Assim que eu desligar, falar tchau para vocês, eu vou lá preencher o bolão para ganhar o meu bicampeonato. Esse aqui é o Oscar da minha família. Todo ano a gente faz maratona, vê todos os filmes. O meu filho nos obriga a assistir todos. É um regime quase de escravidão. E aí tem o bolão, já está impresso aqui, ó. Ele é todo bonitinho e tal. Gente, que coisa eu organizada, cara. Cara, você não sabe, é disciplina. Dia tal vamos ver tal filme, no outro vamos ver tal filme. E aí de você se marcar algum outro compromisso, se cair algum ministro e tal, não tem negociação para esse negócio. Muito bom. Então, eu falei que é colada a Vera, porque como é que é a história mesmo? A gente concorre entre programas, é isso? Inventaram essa categoria nova esse ano. Ó, gente, é isso, a CBN contra a Marina Persson. A CBN contra a Marina Persson. Eu tô até com medo, acho que eu não vou participar, O Dan já tá aí, né? Eles ficaram a semana inteira me atiçando, eles vão ver só. É isso. Mas a Vera ganhou ano passado, gente. A gente tem uma excelência. Se bem que ano passado você ganhou, mas não levou. Não teve um negócio desse que tinha um prêmio que não entregaram? Não teve um rolê desse? Ganhei. O importante é ganhar. O prêmio de menos. É isso. Tinha a promessa de um prêmio aí que... A do programa de hoje, do Fim de Expediente, era Marina Persson, babá, ei, todo mundo, vamos ganhar da Vera. Entendeu? Essa era, esse era o lema. Olha essa câmera, caramba, ó. Olha, várias... Cadê sua fantasia, Dan Stubach? Cadê seu lookinho? Não, ainda não é carnaval pra mim vir trabalhar. Mas nós também. E pra nós já é. 6h20 da noite de sexta-feira, meu amigo. Já é muito carnaval. Carnaval. Ele vai para Los Angeles, ele vai para o Red Carpet. Vocês acham o quê? Quem dera. Olha o gasto. Thank you to the Academy. Aqui é Vera Magalhães. Vera, ó, tô torcendo aí, hein? Tô torcendo aí. Solta a musiquinha, então, aí pra gente. Carnaval. Não é de carnaval, tá, gente? Eu vou de Oscar. Porque ontem eu assisti o filme do Bob Dylan, chorei. Baldes, e aí a versão do Timothée Chalamet e a atriz que faz a Joan Baez cantando It Ain't Me, Baby. E é lindo o filme. Complete Unknown, completo desconhecido. Mas eu ainda tô torcendo pro nosso, é claro. Então, mas terminamos com o Timothée. Canta bem o menino. Muito bem. Vera, obrigada por essa semana. Bom fim de semana, bom carnaval. E, ó, pessoal, antes que eu me esqueça, a CBN vai ter uma cobertura super especial de Oscar com Marcela Lorenzetto, convidados especiais e toda a equipe de jornalismo da CBN no domingo a partir das 9 da noite. Até! Tchau, até lá. Beijo, Vera. Vai, Fernanda! Vamos ainda, estou aqui.